Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de alemão. Hoje nós vamos ver a gramática e o assunto de hoje é o pretérito perfeito, parte 2. Então, agora vamos ao segundo vídeo sobre o pretérito perfeito. No primeiro vídeo, você viu como é que se forma o perfeito, mas vamos dar aí uma pincelada, ok? Portanto, o perfeito é formado com o verbo auxiliar haben ou então o verbo sein. Muito raro aqui com o verbo sein, ok? O verbo auxiliar é conjugado no presente, tá? E o verbo principal está no particípio passado e no final da frase, ok? O verbo auxiliar ocupa a segunda posição da frase e o verbo principal, no particípio passado, estará no final da frase, da oração, ok? Aqui temos uma pergunta, haben oder sein. Quais desses verbos são usados como auxiliar, ok? E por quê? Então, na maioria das vezes, o verbo usado no perfeito é o verbo haben, ok? Apenas poucos verbos têm como auxiliar o verbo sein. E nesse vídeo nós vamos ver quais são esses verbos, ok? Aqui eu coloquei os verbos principais, tá? Os principais verbos que usam como auxiliar no perfeito o verbo sein. Aqui temos schwimmen, fahren, gehen, fliegen. Veja que esses verbos, eles indicam aí uma mudança de lugar, tá? Um deslocamento, tá? Quem vai de um lugar a outro, ok? E quem voa também, tá? Voa de um lugar a outro. Portanto, sempre que um verbo indique uma mudança de lugar, um deslocamento, ele terá no perfeito como auxiliar o verbo sein, ok? Vamos aos exemplos. Schwimmen. O particípio passado desse verbo é geschwommen. Portanto, esse particípio é irregular, ok? Gestern habe ich einen Kilometer geschwommen. Portanto, ontem eu nadei 1 quilômetro. Veja que no perfeito nós expressamos essa ação no passado em português usando apenas um verbo, tá? Em alemão, não. Em alemão não é assim. Sempre será dois verbos. Um conjugado no presente e o outro no particípio passado, ok? Fahren. Gefahren. Gestern bin ich nach Frankfurt gefahren. Portanto, ontem eu fui a Frankfurt. Um verbo só em português. Em alemão, dois verbos. Gehen. O particípio é gegangen. Gestern bin ich zu Fuß ins Kino gegangen. Gestern bin ich zu Fuß ins Kino gegangen. Ontem eu fui ao cinema a pé. Fliegen é voar, tá? No caso, quando você vai de avião a algum lugar, você não diz eu fui, você diz eu voei, tá? Em alemão é assim, tá bom? Fliegen. O particípio é geflogen. Letztes Jahr bin ich nach Brasilien geflogen. Portanto, eu fui ao Brasil no ano passado. Em alemão se diz eu voei ao Brasil, tá? Então, essa parte aqui está muito clara, né? Vamos à próxima página. Também os verbos que indicam uma transição, uma mudança de estado, né? De um estado animado, no caso aqui o verbo morrer, do estado animado para o estado inanimado, ok? Essa transição também, ok?
no perfeito usa-se como auxiliar o verbo sein. Portanto, sterben, o particípio é gestorben. Mein Nachbar ist gestern gestorben. O meu vizinho morreu ontem. Veja que essa palavrinha meu, né, pode ser um adjetivo possessivo, porque está acompanhando aqui o substantivo, ou então um pronome possessivo, porque está substituindo o nome, tá? No caso aqui, o nome de quem fala, ok? Em português, é facultativo a gente usar o artigo antes desse adjetivo possessivo, tá? Eu posso usá-lo ou não. Em alemão, isso é proibido, tá bom? O adjetivo possessivo não aceita artigo, ok? Isso é regra. Aqui eu coloquei 2 verbos que tem como auxiliar no perfeito o verbo haben. Por que eu coloquei esses verbos aqui? É porque eu li numa gramática de alemão em que diz o seguinte, tá? Que os verbos de movimento têm como auxiliar no perfeito o verbo sein. Mas essa informação não é bem assim, tá bom? Porque veja que o verbo lutar, o verbo trabalhar e também o verbo dançar, por exemplo, são verbos que indicam movimento, né? Mas você pode trabalhar no mesmo lugar, por exemplo, sentado à mesa, né? À sua escrivania. Ou então você pode lutar no mesmo lugar ou dançar no mesmo lugar, ok? Portanto, essa informação de que os verbos de movimento exigem no perfeito como auxiliar o verbo sein, essa informação não procede, ok? Portanto, tem que haver uma mudança de lugar, um deslocamento, tá bom? Por isso que eu coloquei esses 2 verbos aqui. Eu poderia colocar o verbo dançar, por exemplo, que também indica movimento, mas, no entanto, tem como auxiliar o verbo haben. Vamos lá, então. Kämpfen. Esse particípio é regular, tá? Você forma o particípio regular dos verbos, pegando a raiz do verbo e coloca antes da raiz um G e um E, e no final um T. Vamos ao exemplo. Der Boxer hat gestern Abend gut gekämpft. Der Boxer hat gestern Abend gut gekämpft. Arbeiten. O particípio é gearbeitet. Esse verbo também tem um particípio regular, só que tem um detalhe aqui. Quando a raiz do verbo termina em T, você terá que acrescentar no final um E e um T, tá bom? Isso para facilitar a pronúncia, ok? Geralmente é só um T, tá? Tá vendo aqui? T, T no final. Mas se a raiz já termina em T, então você acrescenta um E e um T, isso para facilitar a pronúncia, ok? Vamos lá, então. Vor 3 Jahren habe ich am Flughafen gearbeitet. Vor 3 Jahren habe ich am Flughafen gearbeitet. Vamos à próxima. É tudo. Então é tudo por hoje. Até a próxima aula. Tschüss!